Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo numa receita de pão de abóbora. Mas antes eu queria que vocês compartilhassem, curtissem, comentassem se gosta de pão de abóbora, se já comeu, se não comeu, se já conhecia, tá? Essa receita é de massa mole, tá? Aí, ó, eu vou botar o fermento a crescer primeiro. E eu já até fiz aqui, ó. Eu botei um copo de água morna, porque como ela é massa mole é mais água. E botei uma colher de fermento, 2 colheres de fermento, uma de açúcar e outra de trigo. Eu acabei de mexer, ele já começou a crescer. Então vou botar a crescer quando ele tiver uma quantidade boa, eu volto para fazer o pão. O pão vai ser feito no liquidificador e de massa mole. Então até a próxima sequência. Pessoal, o fermento já cresceu, confesso que não cresceu muito não, sabe? Tá? Então eu resolvi, porque aqui tá frio demais, o sol não tá aquela coisa muito forte, tem sol, mas não tá coisa muito forte. Então eu resolvi não bater ele no liquidificador, porque eu acho que talvez, como tá muito frio e o fermento cresceu bastante, mas não o que eu esperava, eu resolvi não bater no liquidificador. Então eu vou botar 5 colheres de açúcar, que eu acho que equivale a uma xícara, tá? 5, quase uma xícara. Aquela minha xícara menor, eu acho que dá 5 colheres, tá? Resolvi botar uma xícara de óleo, tá? Eu já fiz esse pão algumas vezes, mas aí eu fiz com manteiga. Hoje eu vou fazer com óleo, tá? É massa mole, tá, gente? Daí eu vou botar 2 ovos que eu já parti um a um e sei que eles estão bons. Hoje eu não vou tirar a pele, porque normalmente no pão não dá muito cheiro, ele dá mais cheiro no bolo, tá? Então tem 2 ovos, uma xícara de azeite, 5 colheres de açúcar. Eu não vou botar sal, porque já a abóbora já foi cozinhada com sal, tá? A abóbora não pode ser colocada fria e nem quente demais, é morninha, ela tá morninha, ó. Aqui tem 400 gramas de abóbora cabutiá. Acho que é cabutiá que se chama. Eu uso sempre ela, mas eu não sei direito se é cabutiá. Tem uma outra, mas eu acho que não é a outra não, é essa mesmo. Então, aqui ó, a sementinha que eu cozinho a semente da abóbora junto com a abóbora. Mas no pão não gosto de deixar não. Tá? Então, ó, já levou a abóbora, 400 gramas de abóbora, 5 colheres de açúcar, uma pitada de sal, que foi o que eu botei na abóbora, que eu acho que tem uma casquinha de abóbora. Uma casquinha de abóbora. Tá? E uma xícara de azeite. Os outros que eu fiz desse, eu fiz com manteiga, mas hoje eu estou fazendo com azeite. Ó, tem um monte de casquinha que eu não cortei direito, mas não foi mal. A casquinha não faz mal pro pão. Tá, então aqui a gente vai bater bem. Tá? Outra casquinha. E agora, gente, eu vou botar uma xícara de farinha de milho, mas a xícara de farinha de milho é opcional, tá? Você bota se você quiser, aqui tem um fiapo. Não, não é. O que é isso que tá aí, gente? Ah, eu acho que é a luz do sol, a luz do pouco sol que tem atrapalhando o meu vídeo. Vê se pode uma coisa dessa.
Então, uma xícara de farinha de trigo, tá? Aliás, farinha de milho, que não é necessária. A pessoa bota se quiser, entendeu? Se gostar de farinha de milho, se achar que gosta de coisa com farinha de milho, aí bota uma xícara de farinha de milho. Mas se ela não gostar de farinha de milho, a pessoa não gostar de farinha de milho, de vocês, né, no caso, daí bota mais uma xícara de farinha de trigo, ó, outra casca. É que essa abóbora é ruim de tirar casca, né? A gente sempre deixa um pedacinho. Ela é muito ruim de tirar casca. É dura. Então, se não quiser botar farinha de milho, não bota, tá, gente? Não bota, não é necessário. Aí bota mais trigo. Bota mais uma xícara de trigo. No liquidificador é bom porque ela bate tudo, não fica nenhum caroço. E aqui a gente vai ter que desmanchar todos os caroços que tem. Tá cheio de casca. A minha mãe comia cáscara da abóbora. A minha mãe só tirava a cáscara da abóbora quando ela fazia refogadinho. Mas quando ela fazia no feijão, em qualquer outro lugar, ela deixava a casca da abóbora. Só que a minha mãe, como é que eu vou dizer? Ela produzia abóbora, ela plantava abóbora no terreno. Então a abóbora vinha do próprio terreno dela. Não tinha, por exemplo, essa história de agrotóxico, entendeu? Que acho que vem comprada no mercado, eles botam muito agrotóxico. Então aí fica difícil a gente comer a casca, né? Tá cheio de casquinha, que ela sempre fica pedacinho assim. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Então, eu costumo botar 3 xícaras de farinha de trigo aos poucos. Aos poucos, tá, gente? Eu boto uma primeiro, ó. Aí mexo bastante. Depois eu boto outra, mexo. Daí eu vejo se foi uma quantidade certa. Esse pão, para quem não gosta de abóbora, não é bom. Mas para quem gosta de abóbora, é maravilhoso. Eu faço aqui, só que não gosta de abóbora é o meu filho. E a minha neta também. Mas ela acabou comendo um pedaço de pão e nem percebeu que era de abóbora. Mas eu, o outro meu filho, a minha filha, todos nós gostamos de abóbora. E o pão fica bem bom. Quando cresce direitinho, quando não acontece nenhum imprevisto, porque às vezes a gente, esse forno aqui que eu tenho é automático, sabe? Às vezes eu desligo antes da hora, a gente bota o tempo certo, mas talvez assim não foi o suficiente para a coisa, que às vezes acontece assim, né? O forno não está muito católico, não está esquentando direito, e daí ele desliga no tempo que é para desligar, mas a coisa que está no forno, a carne ou o pão, coisa assim, ainda não cozinhou direito. Então quer dizer, aí é onde que às vezes cria pé, né? Quando a gente bota muito mole, que demora muito para crescer, quando a gente abre o forno antes da hora, quando a gente tira ele imediatamente do forno, é bom sempre deixar um pouquinho no forno, porque às vezes o bolo cresce, ou o pão cresce, aí de repente a gente vai, assim que ficou pronto, já tira do forno. Aí recebe uma friagem, pronto, já basta.
que se a gente abre antes da hora, ele cria pé. A gente liga o dourador antes do tempo, que às vezes ele dora, mas não cozinha. Ó, aqui eu vou botar mais uma xícara de farinha de trigo. Aí vou botar um pouquinho mais vazia, porque ela já está numa quantidade boa. Ó, aqui já tem abóbora, já tem o sal porque foi cozinhado na abóbora, já tem os 2 ovos, já tem uma xícara de azeite, já tem 5 colheres de açúcar, já tem 3 xícaras de farinha de trigo, já tem 1 xícara de farinha de milho. Agora só precisa bater bem, não sovar, porque ele não é sovado, ele é massa mole. E botar na forma para crescer, e quando ela estiver dobrando de tamanho na forma, a gente bota no forno. Aí cozinha 180 graus por 45 minutos, mas depois tem que olhar, de vez em quando tem que olhar, tá? 180, 45 minutos, mas de vez em quando tem que olhar. Só que de preferência é bom ligar a luz do forno e ir olhando sem abrir. Porque olhando pela luz a gente já vê se ele está queimando, se não está, se está na consistência boa, mais pedacinho que não amassou. Como não foi batido no liquidificador, provavelmente vai ficar algum pedacinho de abóbora que não amassou direito, mas não tem problema não. Se algum pedacinho de casca também não tem problema. A casca está bem cozidinha, como cozinhou, tirou tudo quanto é bactéria. Ó, mais uma casca. Essa aí, mais uma casca com um pedaço de abóbora. Esse barulhinho aí, gente, é do helicóptero que está passando aqui porque veio pegar um moço que caiu do telhado. Coitado do moço, estava trabalhando no telhado e caiu. Dizem que se machucou bastante. Espero que ele fique bem, que Deus ajude ele. Tá, gente? Então tá bom. Ó. A batida tá boa, a consistência tá boa, essa consistência mesmo, tá? Eu vou botar na forma. Depois, quando ela dobrar de tamanho, eu mostro pra vocês, tá? Eu vou mostrar na forma depois que ela dobrar de tamanho, tá? E aí, depois, quando ela tiver assada também. Vou mostrar quando ela tiver dobrado de tamanho, ou quase dobrado. E quando tiver assada, até a próxima sequência. Olha só, pessoal, o pão dobrou de tamanho. Eu botei meia forma e ele dobrou de tamanho. Então agora eu vou botar no forno a 180 graus por 45 minutos. Depois eu mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, meu pão baixou, que pena, né? Ele cresceu, tá? Quando vocês viram que ele tinha dobrado de tamanho, né? Eu botei no forno ele até derramou, sabe? Caiu até pedaço no forno. Mas como eu tô precisando de pegar meu neto, eu fiquei meia ansiosa e acabei abrindo o forno antes da hora. E aí no que abri, ele baixou. O outro que eu botei na outra forma também cresceu, dobrou de tamanho.
Na hora que eu fui mostrar para vocês, eu não mostrei o outro, porque também já estava ansiosa para pegar meu neto, aí aquela correria de ter que ir lá pegar tudo. Acabei não mostrando, mas eu botei no forno e também baixou. O outro ele baixou antes de eu botar no forno. Esse aqui foi pro forno, cresceu bem. E na hora que eu fui abrir para dar uma olhadinha, ele baixou, tá? Agora tá quente, eu não vou mexer mais nele, porque eu vou deixar ele primeiro esfriar para depois desenformar e cortar. E o outro não. O outro, quando eu peguei para botar no forno, ele já foi murchando, murchando, murchando e baixou. E não sei se vai ficar bom o outro, porque ele baixou bastante. E normalmente eu faço esse pão de abóbora, ele cresce bastante, ele fica bem gostoso e fica bem bonito. Mas hoje ele até cresceu bem, apesar do frio que tá aqui, ele até cresceu bem. Mas baixou porque eu mexi no forno. O outro então baixou mais. Só que eu acho que ele tá gostoso, porque tinha um pedaço ali fora da forma. Eu comi e eu provei, ele estava bem gostoso, tá? Então agora eu vou deixar ele esfriar. Quando ele estiver bem frio, eu vou desenformar. E vou desenformar e vou partir para ver como ele tá. Ele tá fofinho e tá gostoso. Agora eu não sei como é que ele tá por dentro, né? Porque eu comi foi a bordinha. Então até o próximo vídeo, até a próxima etapa. Olha só, gente, ó, o meu pão cresceu, dobrou de tamanho, né? Aí eu botei no forno, ele cresceu mais ainda, chegou até derramar, mas a hora que eu tirei, ele afundou no meio, tá? Esse aqui também dobrou de tamanho, tá? E aí, a hora que eu fui botar na forma, ele já desceu. Quando cozinhou, desceu mais ainda. Então agora eu vou ver se ele ficou... Essa é a primeira vez que acontece isso com esse meu pão de abóbora, tá? Sempre fica bom, sempre cresce bem. Agora eu vou ver se ele ficou bom, de gosto, né? E também ver se ele ficou fofinho. Ó. Primeiro eu vou tentar tirar esse aqui, vou até quebrar um pedaço do lado. Porque ele cresceu, né? E tá empelhado aqui, ó. Então eu vou ter que cortar um pedaço para poder tirar ele da forma. Pode ser que ele baixou, mas tá bom, né? Porque com o meu pão de batata nunca aconteceu isso, nem com o pão de abóbora. Agora vamos ver como é que tá esse aqui que baixou. Vou tentar tirar ele. Olha, pegou um pouquinho, mas foi pouca coisa, tá? Apesar de ter baixado, ficou um tamanho bom, tá? Eu não sei que coisa é essa que tá aqui. Agora eu vou cortar para ver, tá? Ó, apesar de ter baixado, ele ficou num tamanho bom. Ele pegou um pouquinho no fundo. Olha só. Ó, ele ficou fofinho, ó. Ó, tá vendo? Ficou bem fofinho, ó. Então vamos ver, bem soltinho, ficou soltinho. Ficou fofinho, ficou bem amarelinho, claro, é abóbora, né? Então vamos ver o gosto. Tá muito bom. Ó, ele ficou bem fofinho, tá?
E ficou bem, ó, aí, ó, tá? Ficou bem fofinho, ó. E apesar do coisa, ele ficou num tamanho bom. Então ele pode ser, a gente comer com tudo, com queijo, com requeijão, com presunto. Mas também pode comer puro, porque ele ficou muito bom. E além de ser bom, é muito nutritivo, tá? Agora eu vou me preparar. Aqui na forma ele pegou um pouquinho, ó. Só tirou a pelezinha, mais nada. Então, eu vou me preparar. Esse daqui, ele já baixou na hora que eu peguei para botar no forno. Antes de pegar no forno, eu já comecei a almoçar, tá? É que aqui tá muito frio, né? E eu tava com pressa, então eu fiz as coisas à pressa. Não posso fazer as coisas à pressa. E eu abri o forno. Esse daqui, esse primeiro, foi porque eu abri o forno. Eu tava com pressa, eu tinha que buscar meu neto. Então agora vamos ver se ele vai soltar ou se ele pegou igual o outro. Mas o outro pegou bem pouquinho, tá? Ó, esse pegou mais ainda. Porque não tá soltando. Mas eu vou conseguir soltar ele. Vai soltar sim. Pena que ele dobrou de tamanho, ia ficar um tamanho bem bom. Todos os outros dobrar de tamanho, ia ficar um tamanho bem bom. Mas esse primeiro aqui, apesar de ter baixado, ele ficou num tamanho bem bom, viu? Ó, olha só. Ele também colou um pouquinho na forma, mas foi só um pouquinho, ó. Só tirou aquela primeira plantinha. Agora vamos ver se ele tá fofinho. Ficou parecendo um bolo, né? Um bolo de abóbora. Ó, também tá fofinho, ó. Ele baçou, né? Mas tá fofinho, olha só. Olha só que fofinho. Ó, ó. Bem fofinho, tá? E tá gostoso, hein? Bem gostoso mesmo. Nossa, não precisa nem botar nada pra comer. Ó, não precisa nem botar nada. Então, apesar dele ter baixado, ele ficou fofinho, soltinho, gostoso e bem maleável, bem sequinho também, tá? Dá pra comer com qualquer coisa. Esse eu botei na forma grande porque como eu tava com pressa, eu não queria estar untando várias formas. Aí eu botei numa refratária. Se eu tivesse botado na forma pequena, eu acho que não tinha acontecido isso. Esse daqui foi porque o primeiro foi porque eu abri o forno, eu tava com pressa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que compartilhe, que se inscreva no canal, que deixe seus comentários se você já tinha comido pão de abóbora, se já fez alguma vez, se fez, como é que faz, porque é bom a gente trocar ideias, trocar a receita, né? E dizer com o que você comeria esse pão de abóbora. Ele é um pão gostoso, além de gostoso, é muito, muito, muito nutritivo, tá? Uma fatia ou duas desse pão aí tá alimentado por uma boa parte do dia, né? E até o próximo vídeo.